Oi, minhas fofuras! Vamos continuar o nosso estudo da distribuição eletrônica e eu vim aqui hoje exclusivamente para trazer exercícios para vocês, tá? O desenvolvimento, as maneiras de reescrever, como encontrar a camada e o subnível, tudo isso, tá? Vamos falar aqui de átomos neutros, de cátions, de ânions e tudo aquilo que você precisar para matar esse conteúdo aqui no peito e só jogar pro gol. Vamos lá! Só para a gente lembrar, eu tenho os conceitos aqui de camada de valência e de subnível mais energético, que são extremamente importantes. Olha só, eu até tentei sublinhar bonito para você, mas você já me conhece, essa altura do campeonato você sabe que eu não sei sublinhar. Olha o que aconteceu. Mas é isso aí, você fica aí com essa beleza de hoje, que foi essa destacada mais linda de marca-texto. Camada de valência, bonitos, vocês sempre vão procurar a camada mais externa, ou seja, o maior dos seus números. Quando eu falo em camada, a gente vai falar ou aqui do númerozão, o número grandão, tá? Ou a gente vai falar das letras aqui que representam as camadas. Falou camada de valência, procura qual é o maior destes números. Qual é o maior presente na sua distribuição? Falou em subnível mais energético, você vai olhar para o último subnível da sua distribuição, independente dele ter mais ou menos elétrons. Ah, professora, mas você falou que é o 6p aqui, poxa, mas o 4f tinha 14 elétrons. Não importa, tá? Fica comigo nessa parte. Não importa o número de elétrons. Ele é sempre o último. Afinal de contas, eu estou falando aqui de uma ordem crescente, tá? A ordem crescente de energia. Se eu quero aquele que tenha maior energia e eu estou indo do menor para o maior, necessariamente o mais energético de todos vai ser aquele que ficou por último, tá? Outra coisa, para vocês se lembrarem, quando eu falo de ânions e de cátions, ou seja, quando eu faço a distribuição eletrônica dos meus íons, eu tenho que tomar cuidado. Quando for um ânion, eu simplesmente vou acrescentar aí os meus elétrons sem problema nenhum. Quando for um cátion, eu vou fazer a distribuição normal do átomo neutro e aí, depois de tudo, eu retiro os meus elétrons da camada de valência, tá? Sempre da camada de valência, não esquece disso, por favor, tá? A camada de valência é a mais externa, é aquela que tá ali por fora e que vai entrar em contato com os outros átomos quando eles forem se encontrar, fazer uma ligaçãozinha daqui, doar ou receber um elétron dali, é sempre a camada de valência que vai entrar para jogo. Vamos para os exemplos? Vamos parar de falar e vamos para os exemplos. Olha lá, eu vou começar aqui, ó, por um átomo que é extremamente comum da gente trabalhar, que é o átomo de alumínio. O alumínio tem número atômico 13, tá? Logo, eu tenho aqui 13 elétrons para distribuir. Usando o meu diagrama, eu vou lembrar que eu sempre começo aqui pelo subnível 1s, tá? Eu já vou fazer a distribuição em linha, fofuras. Eu tenho o subnível 1s, que cabem 2 elétrons. Depois, sobraram 11 aqui, vou fazer a continha pequenininha. Depois do subnível 1s, acabou essa setinha, eu venho para a próxima. Subnível 2s, que também cabem 2 elétrons. Então, agora faltam 9, tá? Acabou essa setinha aqui, eu venho para a próxima. A próxima setinha me leva ao subnível 2p. E o subnível 2p comporta até 6 elétrons. Se eu tinha 9 e distribuí 6, faltam 3 elétrons, tá? Continuando aqui na minha setinha, ó, eu vou para o subnível 3s. No 3s, cabem 2 elétrons. E para finalizar, terminou essa setinha, vem para a próxima, vem, chega aqui no subnível 3p. Então, subnível 3p, que cabem 6 elétrons, mas aqui, ó, até esqueci de fazer a continha, eu distribuí 2, falta só 1. Então, eu coloco o meu último elétron da distribuição
aí no subnível 3P. Vamos, então, identificar aqui aquelas coisas importantes que a gente falou. Mas antes, peraí, vamos lá. Vamos fazer primeiro a distribuição aqui por camadas, tá? O que é distribuir por camadas? É agrupar todos os elétrons que estão numa determinada camada, incluindo todos os subníveis dele. Então, aqui, ó, na camada 1, que é a camada K, eu tenho um total de 2 elétrons. São só esses aqui do subnível 1s. Na camada L, que é a camada 2, eu tenho aqui, ó, 2 no S e 6 no P. Totalizou 8 elétrons. E na camada M, que é o equivalente à camada 3, eu tenho aqui 2 no subnível S e 1 no subnível P. Totalizou 3 elétrons para mim, tá? Se a gente for analisar aqui, qual será a camada de valência do átomo de alumínio? Presta atenção, eu tenho o subnível 1 preenchido, o subnível 2 preenchido e o subnível 3 com alguns elétrons. O subnível 3, desculpa, gente, perdão, a camada 3 é a camada mais externa a conter elétrons. Então, essa daqui, opa, deu ruim. Essa terceira camada aqui, toda ela é a sua camada de valência. Quando a gente faz a distribuição por camadas, fica até um pouco mais fácil, né? Você repara aqui que a M é a camada mais externa e que ela tem ao todo, ó, terceira camada, e que ela tem ao todo 3 elétrons. Mas eu posso te perguntar também, qual é o subnível de maior energia desse átomo de alumínio? Para procurar o subnível de maior energia, você vem automaticamente aqui para o final da sua distribuição, tá? Então, é o último subnível que recebeu algum elétron. Esse aqui é o elétron mais energético do alumínio. Ele foi o último a entrar para a brincadeira, tá? Então, a gente vem aqui, subnível de maior energia, então, é o 3P. E nesse subnível 3P, a gente tem apenas um elétron. Tá aí. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer com vocês a distribuição do cátion mais comum do alumínio. Qual é o cátion mais comum do alumínio? Ó, é o alumínio 13 mais 3, ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Esse átomo aqui agora, ó, vai ter apenas 10 elétrons na sua eletrosfera, tá? E da onde vão sair os 3 elétrons que tem que sair daqui? Da camada de valência. Eu vou copiar a minha distribuição lá de cima, tá? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Você sempre vai começar da camada de valência e do maior subnível que tem, tá? Então, aqui, ó, eu vou tirar primeiro esse elétron aqui. Tirei 1. Eu preciso que o meu átomo de alumínio perca 3 elétrons, tá? Então, eu venho aqui para um outro mais interno e, ó, tchuf, tchuf, perdeu esses 2. Por consequência, eu eliminei toda essa camada. E essa aqui é a nova distribuição eletrônica desse meu íon. Então, a distribuição eletrônica para o íon de alumínio mais 3 é 1s2, 2s2, 2p6 apenas. Eu retirei 3 elétrons da camada de valência, que era a camada 3. Tá certo? Podemos ir para o próximo, ó. Vamos lá, qualquer coisa você dá um pause aí, retorna. Não me põe no acelerado, que eu sei que você tá vendo minha videoaula no modo acelerado. Vamos com calma, que isso aqui é um quebra-cabeça gostosinho de montar. Vamos para o próximo? O próximo átomo que eu separei para a gente trabalhar é o átomo de número atômico igual a 30, o zinco, tá bom? O zinco, bonitinhos, ele vai cair em um daqueles casos em que o cátion dele vai sair elétrons da camada de valência, que é diferente do subnível de maior energia. Você já vai entender do que eu tô falando, tá? Zinco, número atômico 30, por consequência, 30 elétrons para eu fazer a distribuição. De novo, distribuição em linha, tá? Não vou ficar mais fazendo ela seguindo a estrutura física do diagrama, até porque ocupa muito espaço. Então, olha só, vamos ser espertos.
Eu acabei de distribuir o alumínio, tá? O alumínio tinha 13 elétrons. Então, eu fui com o alumínio até o 3P. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até aqui, ó, eu tinha distribuído já 12. Então, dos 30 que eu precisava distribuir, já foram embora 12. Então, agora só faltam para mim, ó, 30 menos 12 vai dar quanto? 18. Eu preciso distribuir mais 18 elétrons, tá? Lembrou aqui, ó, terminou a setinha do 3s, você vem para a setinha do 3p. Lá no alumínio, a gente tinha parado em 3p1, mas é porque só tinha um elétron faltando para eu distribuir. Aqui não, eu ainda tenho 18. Então, eu vou encher o subnível 3p aqui, ó, com os 6 elétrons que ele comporta. Vou continuar seguindo a minha setinha, ó, aqui. Minha setinha, opa! Minha setinha vai para o 4s. O subnível 4s, ó, a professora Doide esqueceu de fazer aqui de novo, ó. Agora faltam 12. No subnível 4s, cabem exatamente 2 elétrons. Então, dos 12 que eu tinha, agora me faltam 10 para distribuir. Terminou aqui a setinha do 4s. Vem, 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 vem. Olha quem apareceu, o 3D. Então, subnível 3D. No 3D, fofinhos, cabem 10 elétrons. E olha só que bonito, eu tenho exatamente 10. Então, eu boto os 10 aqui. Eu adoro quando a distribuição termina certinho, assim, no subnível, vou confessar para vocês. E eu terminei a minha distribuição, não tem mais nenhum elétron para botar aqui, tá? Como seria essa distribuição aqui por camadas? Camada K, 2 elétrons, que é a camada 1. Camada L, que é a 2, eu tenho 2 no S e 6 no P, 8 elétrons. Camada M, que é a camada 3, ó, você vai tomar muito cuidado. 2 no S, 6 no P, 8. Com esses últimos aqui, ó, o 3D10, você tem que contar. Então, tem 18 ao todo. Por último, eu tenho a camada N, que é a camada 4, com os seus 2 elétrons aí bem bonitinhos. Gente, quando a gente escreve assim, ó, a distribuição por camadas, fica muito mais fácil de identificar quem é a camada de valência. E o subnível de maior energia é mais fácil na outra representação. Então, você vai ter que ver aí o que você gosta mais, tá? Vamos lá. Camada de valência, eu vou ter que buscar o maior númerozão. O maior número aqui que indica qual é a camada mais externa. Olha ele aqui, ó. Você vai tomar muito cuidado porque ele tá aqui no meio dessa vez, tá? Então, quando você falar em camada de valência, agora vai ser a camada 4 ou camada N, que a gente já viu que tem 2 elétrons. E se eu estiver procurando, por acaso, o subnível de maior energia, sempre vou olhar para onde terminou a minha distribuição. Nesse caso aqui, coincidiu de ser o subnível que tem mais elétrons, né? Então, subnível de maior energia é sempre o último, subnível 3D, que nesse caso aqui conta com 10 elétrons. Ó, ficou apertadinho, quase que não coube. Ai, meu Deus. Gente, tem uma outra maneira que eu posso escrever a minha distribuição também, tá? Eu perdi o meu mouse, só para variar um pouco, ó. Voltei, achei. Como que é a outra maneira que eu posso escrever? Em ordem geométrica. Eu vou escrever aqui, ó, ordem geométrica. O que é ordem geométrica? É eu pegar esses subníveis aqui, ó, que estão fora da ordem numérica e arrumar eles. Você tá vendo que eu tenho 3, 3, 4 e depois um 3? Então, eu só vou reorganizar. Eu não vou mudar a minha distribuição, eu só vou reescrever ela, tá? Então, como seria reescrito? Ó, eu escrevo todo mundo que é do nível 1, 1S2. Depois, todo mundo que é do nível 2, 2S2, 2P6. Depois, o nível 3 todo. Então, aqui, ó, 3S2, 3P6, 3D10. Ele trocou de lugar, ó, com o 4. E, por último, agora, o 4S2. Tá bom? Então, aqui eu tô na ordem
geométrica. O que é a ordem geométrica? É quando eu pego os subníveis e arrumo a ordem deles para eles ficarem seguindo a numeração correta, tá? Mas, professora, você falou aí, a gente vai fazer que horas o cátion que você falou lá do alumínio? Mentira, do zinco, que o alumínio já foi. Gente, o cátion mais comum do zinco é o zinco mais 2, tá? O zinco mais 2, ele vai ter aqui um total de 28 elétrons, significa que ele perdeu 2 elétrons. E da onde você vai retirar esses elétrons? Da camada de valência. É aí que vem o peguinha. Então, vamos lá, ó. Vou reescrever. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eu tô só reescrevendo, hein, lá de cima. 4s2, 3d10. Da onde que eu vou retirar os meus 2 elétrons? Ó, ele precisa perder 2 aqui. Vai sair sempre da camada de valência. Quem é a camada de valência? É a camada 4, ó. Por coincidência, ela tem exatos 2 elétrons. Tchau para esses 2. Então, tchau para essa camada aqui. A nova distribuição eletrônica, a do zinco em forma de cátion, ela vem aqui até o 3p6 e pula para o 3d10, tá? Essa é a distribuição eletrônica do cátion de zinco. Vamos para o nosso último exemplo, senão essa aula vai ficar muito grande, tá? Mas vamos lá, que a gente precisa fazer um ânion ainda. Ó, para não ficar um negócio muito gigante, eu vou fazer aqui o bromo 35. Por que o bromo, professora? Porque ele também é muito comum de aparecer, tá? O bromo 35, aliás, o bromo, alumínio e zinco são átomos muito comuns de aparecer na distribuição eletrônica e no estudo da química como um todo. Eu vou distribuir aqui 35 elétrons. E como eu falei para vocês, eu vou ser esperta. Eu acabei de distribuir o átomo do zinco. O átomo do zinco tinha 30 e ele terminou aqui, ó. Então, eu vou continuar daqui. 1s2, 2s2, 2p6. Vai acompanhando lá no diagrama, hein? 3s2, 3p6. Ah, professora, agora vem o 3d10, né? Não. Quem é que vem depois do 3p lá na setinha, ó? 4s2, 3d10. Pronto. Até aqui, eu sei que eu já distribuí 30 elétrons, então só faltam 5. Da onde que eu tirei que eu distribuí 30 aqui? Lá do zinco, do último slide, tá? Então, depois do 3d10, a minha setinha me leva até o subnível 4p. No subnível 4p, cabem aí um total de 6 elétrons, mas eu só tenho 5. Então, eu não boto 6, eu boto 5 que eu tenho e sigo feliz com a minha vida, porque acabou a minha distribuição eletrônica. Viu como foi mais rápido? Ó, vou fazer aqui embaixo só para a gente treinar. O que é a ordem geométrica? Ela se assemelha muito com a distribuição por camadas, tá? Fica até mais fácil depois. Tudo que é do subnível, ou do nível 1, então 1s2. Tudo que é do nível 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, 3d10. Eu não estou mudando a distribuição, eu só estou reescrevendo ela, hein? Depois da camada 3, eu venho para a camada 4. 4s2, 4p5. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter esse cara aqui para cá para trás. Ixi, deu ruim de novo aqui, ó. Aqui para trás, tá? Porque aí eu organizei todos os níveis 3 e todos os subníveis do nível 4 juntinhos. Como que seria a minha distribuição por camadas, então, professora? Camada K, que é a camada 1, 2 elétrons. Camada L, que é a 2, 8 elétrons. Camada M, que é a 3, 18 elétrons. E a camada N, que foi a que mudou aqui, agora tem 7 elétrons. Professora, tô entendendo esse negócio agora. Que bom, fico feliz.
Então, vamos lá, e eu quero que você faça aí comigo aí da sua casa, me responda. Quem é, então, a nossa camada de valência, no caso aqui do bromo? Ó, quem é o maior número aqui? Na ordem geométrica fica mais fácil de você ver, ó. Ó aqui, ó. Camada 4 ou camada N. Você pode chamar ela como você quiser. A sua camada de valência, então, vai ser a camada 4 e ela contém aqui, ó, 7 elétrons. Quem é o subnível de maior energia? O subnível de maior energia é aquele onde eu coloquei o último elétron, é aquele onde eu terminei de escrever a minha distribuição. No caso aqui, eu tenho o subnível 4P. E o 4P tem aí os seus 5 elétrons, bem bonitinho. Tá, professora, mas o bromo, então, ele vai ser outro cátion? Não, eu falei para vocês, né, que a gente ia fazer um ânion agora. O ânion mais comum do bromo é o bromo menos 1, tá? No caso dos ânions, gente, fica muito mais fácil. Ó, menos 1, ele ganhou um elétron. 36. É só você fazer a distribuição todinha e colocar um elétron aí no final. Então, olha aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Você não vai mais contar carneirinho à noite para dormir, tá? Você vai contar elétrons. 4s2, imagina, sei lá, ó, pegando no sono. 3d10. E, por último, 4p5. E era 4p5, né? Mas aí, como ele ganhou um elétron, na verdade, esse 5 aqui vai virar 4p6. E essa é a distribuição do ânion bromo menos 1. Ânion monovalente do bromo, tá? Eu espero que esses exercícios tenham ajudado você a pegar mais a manha do negócio, a perceber, gente, que distribuição eletrônica nada mais é do que prática e que eventualmente você vai acabar decorando o diagrama, como eu te disse aí, pelo menos até o 4P, que a gente usa bastante até o 4P. Fora isso, é mais raro e o diagrama sempre vai estar disponível aí para você consultar. Espero que você tenha gostado dessa aula e, infelizmente, esse conteúdo já até acabou, mas a gente vai continuar. Vocês vão ver mais distribuição eletrônica aí no seu ensino médio todinho, tá? Não precisa morrer de saudade. Uma boa semana para vocês. Espero que a aula tenha sido boa e até semana que vem. Tchau!